Olá! Seja bem-vindo a mais um episódio da nossa série Pensamento Computacional na Educação. Hoje nós vamos conversar sobre a probabilidade e entender como que o acaso influencia não apenas os jogos, mas nossas vidas diariamente. Isso mesmo, nós vamos explorar por que conceitos probabilísticos podem ser tão desafiadores para muitos de nós e como nós podemos utilizar jogos e informações das neurociências para tornar o aprendizado da probabilidade mais intuitivo e também divertido. Nós também vamos discutir o livro O Andar do Bêbado, como que o acaso determina nossas vidas, que oferece uma perspectiva sobre o papel do acaso no nosso cotidiano. E para começar, nós vamos refletir sobre por que a probabilidade é um conceito tão contraintuitivo. O nosso cérebro não foi naturalmente projetado para entender probabilidades e estatísticas. E, em vez disso, ele se apoia em heurísticas, ou atalhos mentais para tomar decisões rápidas. Esses atalhos eles podem ser úteis em situações simples, mas muitas vezes nos levam a cometer erros quando lidamos com incertezas. Por exemplo, você já ouviu falar da falácia do apostador? A falácia do apostador é aquela crença de que, se um evento ocorreu com frequência maior ou menor do que o esperado em um período, a probabilidade de que ele ocorra menos ou mais vezes no futuro aumenta. Imagine jogar uma moeda e dar cara 5 vezes seguidas. Muitas pessoas acham que na próxima jogada a chance de dar coroa é maior, mas na verdade a probabilidade continua sendo a mesma, que é 50%. Exatamente, essa é uma demonstração de como a nossa intuição pode nos enganar quando nós lidamos com eventos aleatórios e independentes. 2 psicólogos que estudaram profundamente esses erros de julgamento foram o Daniel Kahneman e o Amos Tversky. Eles identificaram diversos vieses cognitivos que afetam a nossa capacidade de tomar decisões sobre incerteza. O Kahneman e o Amos exploraram como que nós usamos heurísticas como a representatividade e a disponibilidade. Então, por exemplo, nós tendemos a julgar a probabilidade de um evento com base em quão semelhante ele é da nossa ideia do que é típico, ou quão facilmente nós podemos lembrar de exemplos. Um exemplo clássico é quando nós pensamos que é mais provável morrer em um acidente de avião do que em um acidente de carro, porque acidentes aéreos recebem mais cobertura da mídia e, portanto, são mais fáceis de nós lembrarmos. Na realidade, os acidentes de carro são muito mais comuns. Então, como nós podemos ajudar os nossos alunos a desenvolver uma compreensão mais precisa da probabilidade? Uma abordagem eficaz é usar jogos que incorporam elementos aleatórios e probabilísticos. Então, jogos como roleta de cartas, dados e até mesmo jogos digitais, eles podem ser excelentes ferramentas educacionais. Eles permitem que os alunos experimentem o acaso em primeira mão. Por exemplo, ao jogar um jogo de dados, os alunos podem coletar dados, as informações, sobre os resultados e comparar a frequência observada com a probabilidade teórica. Além disso, jogos podem tornar o aprendizado mais engajante. Ao competir ou colaborar em um jogo, os alunos ficam mais motivados a entender os conceitos subjacentes para melhorar o seu desempenho. Um exemplo prático é o jogo Monopoly, ou o Banco Imobiliário, onde decisões estratégicas dependem da probabilidade de cair em determinadas casas. Discutir essas probabilidades pode levar a informações como tomar decisões informadas em situações de incerteza, por exemplo. E para aprofundar a nossa compreensão do papel do acaso em nossas vidas, o livro O Andar do Bêbado, ele é uma leitura indispensável. Milodinal, que é o autor deste livro, explica como o acaso e a aleatoriedade afetam tudo, desde mercados financeiros até carreiras individuais. Ele ilustra, por meio de histórias e exemplos históricos, como que nós subestimamos a influência do acaso. Por exemplo, ele conta a história de como que um executivo de Hollywood rejeitou inicialmente o filme Guerra nas Estrelas, que se tornou um fenômeno cultural. Isso mostra como até especialistas podem falhar em prever o sucesso devido à imprevisibilidade inerente. Milodinal também explora a lei dos pequenos números, que é a tendência de tirar conclusões a partir de amostras pequenas e não representativas. Isso é comum em nosso dia a dia, como quando nós pensamos que um time está em uma maré de sorte após ele vencer algumas partidas consecutivas. A neurociência nos ajuda a entender por que nós temos essas dificuldades. Então, áreas do cérebro, como o córtex pré-frontal, eles são responsáveis por funções executivas, incluindo o pensamento lógico e o planejamento. No entanto, essas áreas podem ser sobrecarregadas quando nós lidamos com informações complexas ou muito abstratas, como probabilidades. Valerie Heinonen
com a sua teoria do traço fuzzy. Ela sugere que armazenamos informações tanto de forma precisa quanto de forma geral. Em situações de incerteza, nós tendemos a confiar mais na essência da informação do que nos detalhes exatos daquela informação. Isso pode levar a simplificações excessivas e erros de julgamento. E isso explica por que, em vez de calcular probabilidades matematicamente, muitas vezes nos baseamos em intuições ou sentimentos gerais sobre a probabilidade de um determinado evento. Então, como que nós podemos aplicar essas informações em sala de aula? Então, além dos jogos, é importante incentivar os alunos a refletir sobre os seus próprios processos de pensamento. Por exemplo, nós podemos apresentar problemas que desafiam as suas intuições e discutir os resultados. Um excelente exemplo é o problema de Monty Hall. Este problema, ele ilustra perfeitamente como que a probabilidade pode desafiar nossas intuições. Nós vamos explicá-lo detalhadamente. Então, imagine que você está participando de um programa de televisão estilo game show, apresentado por Monty Hall. O jogo é assim. Há 3 portas fechadas, porta 1, porta 2 e porta 3. Atrás de uma dessas portas está um carro novinho, que é o grande prêmio. Atrás das outras 2 portas estão cabras, que são prêmios indesejados aqui no nosso contexto. Você não sabe o que há atrás de cada porta. O apresentador pede que você escolha uma porta. Suponha que você escolheu a porta 1. Agora, importante destacar, o apresentador sabe o que está atrás de todas as portas. E em vez de abrir a porta que você escolheu, ele faz o seguinte: abre uma das outras 2 portas que você não escolheu. Sempre abre uma porta que tenha uma cabra. Suponha que ele abra a porta 3 e lá está uma cabra. Nesse momento, restam 2 portas fechadas. A porta 1, que é a sua escolha inicial, e a porta 2. O apresentador, então, lhe faz uma oferta. Você quer manter a sua escolha original ou deseja trocar para outra porta fechada? E aqui é onde a intuição de nós todos costuma falhar. Muitos de nós pensamos, agora restam apenas 2 portas, uma com o carro e outra com a cabra. Portanto, as chances são de 50% para cada uma. Não faz diferença trocar, então. Mas, na verdade, não é bem assim. Se você trocar de porta, suas chances de ganhar o carro aumentam de 33,3% para 66,7%. Então vamos entender o porquê. Inicialmente, quando você escolheu a porta 1, a chance de o carro estar atrás da porta 1 era de 1 em 3, ou seja, aproximadamente 33,3%. A chance de o carro estar atrás das outras 2 portas combinadas, então porta 2 e porta 3, era de 2 em 3, então aproximadamente 66,7%. Quando o apresentador abre a porta 3 e mostra uma cabra, ele não altera a probabilidade inicial da sua escolha. O que acontece é que a probabilidade de 2 em 3 de que o carro esteja nas portas que você não escolheu inicialmente, agora se concentram totalmente na porta 2, porque nós sabemos que a porta 3 tem uma cabra. Portanto, a porta 2 agora tem uma chance de 66,7% de esconder o carro. Por outro lado, a sua escolha inicial, a porta 1, ainda tem a mesma chance de 33,3% de esconder o carro, porque nada mudou em relação à sua escolha original, não é mesmo? Assim, ao trocar para a porta 2, você está apostando na probabilidade maior de 66,7% de que o carro está lá, em vez de manter a probabilidade menor de 33,3% da sua escolha inicial. Para visualizar melhor, nós vamos aplicar o problema. Vamos aplicar esse problema em outras situações. Então, imagine que há 100 portas em vez de 3. Você escolhe uma porta com chance de 1% de ter o carro. O apresentador, que sabe onde está o carro, abre 98 portas, todas com cabras. Restam apenas 2 portas fechadas, a sua escolha inicial e mais uma porta. Nesse caso, fica bem mais evidente que o carro provavelmente está na outra porta, não é? A chance de o carro estar na sua porta inicial continua sendo de 1%, enquanto a chance de estar na outra porta é de 99%. Esse exemplo mostra como que o apresentador, ao abrir portas que ele sabe que tem cabras, está efetivamente transferindo a probabilidade das portas abertas para a porta que resta. O problema de Monty Hall, ele nos ensina que a nossa intuição pode não ser confiável em situações probabilísticas, especialmente quando informações adicionais são reveladas de maneira contraintuitiva. Discutir esse problema em sala de aula é muito interessante, porque ele vai fazer com que os alunos desafiem as intuições, né, estejam desafiando as suas intuições, ele demonstra a importância de analisar probabilidades condicionais e ele mostra como informações adicionais podem alterar drasticamente as probabilidades. Além disso,
permite introduzir conceitos como probabilidade condicional e também podemos utilizar simulações para mostrar como que essas probabilidades se manifestam em grandes números. Programas simples podem simular milhares ou até milhões de lançamentos de moedas ou jogadas de dados, permitindo que os alunos vejam a lei dos grandes números em ação. Exatamente. A lei dos grandes números é um princípio fundamental da probabilidade que afirma que, à medida que aumentamos o número de experimentos aleatórios e independentes, a média dos resultados observados tende a se aproximar do valor esperado teórico. Em outras palavras, quanto mais vezes realizamos um experimento, mais os resultados reais se alinham com as probabilidades calculadas. Por exemplo, se lançarmos uma moeda honesta, a probabilidade de obter cara é de 50%. Em uma pequena quantidade de lançamentos, como 10, é possível que cara apareça 7 vezes e coroa apenas 3, o que não representa perfeitamente a probabilidade teórica. No entanto, se nós realizarmos 10.000 lançamentos, é muito provável que o número de caras esteja próximo de 5.000, refletindo os 50% esperados. Essas simulações ajudam os alunos a entender que flutuações aleatórias são comuns em amostras pequenas, mas tendem a se equilibrar em amostras grandes. Isso desmonta a ideia de que a aleatoriedade é sempre imprevisível. Na verdade, ela segue padrões estatísticos bem definidos quando observamos um grande número de eventos. Além disso, ao coletar dados dessas simulações, nós podemos criar gráficos que ilustram a frequência de cada resultado. Por exemplo, ao lançar 2 dados e somar os valores, nós perceberemos que alguns totais, como 7, ocorrem com mais frequência do que outros, como 2 ou 12. Isso ocorre porque há mais combinações possíveis que resultam em 7 do que em 2 ou 12. Essa visualização permite que os alunos compreendam melhor como que as probabilidades individuais contribuem para os resultados observados. Eles podem ver de forma concreta como que a soma de eventos aleatórios segue uma distribuição específica, mesmo que cada evento individual seja imprevisível. Usar simulações computacionais torna o aprendizado mais interativo e também mais palpável. Os alunos não apenas estudam os conceitos teóricos, mas também observam como esses conceitos se manifestam em experimentos reais. Isso fortalece a compreensão e torna o aprendizado mais significativo. Além disso, essa abordagem desenvolve habilidades práticas em uso de tecnologias e análise de dados, preparando os alunos para aplicarem o pensamento estatístico em diversas áreas como ciência, economia, engenharias, dentre outras. Eles aprendem a coletar, interpretar e representar dados de forma eficaz. É fundamental discutir abertamente os vieses cognitivos que influenciam o nosso pensamento. Ao entender fenômenos como o viés de confirmação, onde nós buscamos informações que apoiam as nossas crenças existentes, os alunos podem aprender a questionar as suas suposições. Outro viés comum é a ilusão de controle, onde nós acreditamos ter influência sobre os eventos aleatórios. Então, por exemplo, em jogos de azar, algumas pessoas acreditam que jogar os dados com mais força pode influenciar o resultado, o que não é verdade. A conscientização desses vieses não só melhora a compreensão da probabilidade, mas também desenvolve habilidades críticas que são úteis em todas as áreas da vida, desde a tomada de decisões financeiras até as avaliações de informações na mídia, que nós estamos expostos a todo momento. Então, embora não seja o foco principal desse episódio, vale a pena mencionar que a tecnologia pode ser uma aliada. Aplicativos, softwares que permitem simulações probabilísticas oferecem uma forma visual e interativa de explorar esses conceitos. Ferramentas como o PET Interactive Simulation, da Universidade do Colorado, ou PET Colorado, oferecem recursos gratuitos que podem ser usados para demonstrar fenômenos probabilísticos de maneira envolvente. Mas, lembre-se, a tecnologia deve ser usada para complementar as estratégias pedagógicas, não para substituí-las. O objetivo é promover um entendimento mais profundo e não apenas mostrar efeitos visuais impressionantes. E, resumindo, então, entender a probabilidade é um desafio, mas com as abordagens certas, nós podemos ajudar os nossos alunos a superar as limitações naturais do cérebro humano. O uso de jogos, a discussão aberta sobre vieses cognitivos e a aplicação de informações das neurociências na educação, elas podem transformar a forma como nós ensinamos e aprendemos probabilidade. E como está, então, no livro O Andar do Bêbado, reconhecer o papel do acaso em nossas vidas nos torna mais conscientes e melhor equipados para tomar decisões informadas.
Esperamos que esse episódio tenha fornecido informações práticas para você aplicar em sala de aula ou em seu próprio aprendizado. Se você gostou desse episódio, compartilhe com outros educadores e entusiastas da matemática. Vamos juntos tornar a educação mais envolvente e eficaz. Até o próximo episódio.